Oi, turma, chegamos aqui, o seu programa de televisão, seu programa de novelas, seu programa de notícias e o seu programa de serviços também, né? Hoje eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com o Dr. Marcos Maurício Bernardini. Eu descobri hoje que ele tem o Maurício no nome e ele está me contando que é sobrenome. Eu estou falando que eu tenho grandes amigos, inclusive o piloto de Stock Car, o Ricardo Maurício. Nossa, que legal. É nosso amigo. Sobrenome é Maurício. Maurício é meu filho, então eu achei que fosse um segundo nome, mas não. O Dr. Marcos, ele é especialista em várias áreas. Ele está sempre na televisão. Mulheres, todo seu, do nosso lindo Ronivon, que a gente ama, no Pânico, né? Sim. Como é que você aguenta aquela galera fazendo piada? É muito difícil, ali, né? É bem diferente. É porque é Pânico na rádio, né, doutor? Isso. Que é aqui pertinho também. E teu escritório é aqui pertinho também, na né? Itapeva. É na Itapeva. Bem É muito pertinho, né? A gente está todo mundo aqui na região da Avenida Paulista, que aliás está fervendo, porque perto de Natal tá todo mundo, parece que todo mundo doido, querendo comprar presente, andar, sei lá, fica todo mundo maluquinho. Doutor, eu queria tocar num assunto com você para a gente conversar. E olha, vocês podem ir fazendo perguntas também para o doutor, tá? Estamos aqui abertos, tem a Rádio do Ouvinte também. Regina Rocha, verdade, sou de Belém do Pará, adoro a minha cidade, apesar dos problemas. Mas toda cidade tem. Regina Rocha, manda um beijo para todo mundo aí. Doutor, um assunto que está sendo, infelizmente, muito comentado, foi o assassinato daquele cachorrinho. Sim. Né? Na porta de um supermercado muito conhecido, de uma rede de supermercados. As cenas a gente não consegue ver, pelo menos eu não consegui ver, porque ele está atrás de alguns carros e a gente só percebe o criminoso, né? Com uma barra de ferro, a gente não sabe direito o que é, e o cachorrinho depois aparecendo morto. Isso tomou conta das redes sociais. Tata Werneck, muita gente, Luísa Mel, indignado, todo mundo indignado porque é uma crueldade. Doutor, nesse caso, existe punição, né, para quem comete esse tipo de crime, né? Sim, é crime, né? É crime, né, doutor? É crime, né? Então tem uma lei que protege os animais, né? Então qualquer tipo de maus tratos aos animais é considerado crime, sim, né? Mas nesse caso, eu acho que mais do que isso até foi a repercussão que tomou, não é? E a indignação do povo, não é? A indignação da sociedade. Sim. Então as redes sociais se manifestaram, vários artistas se manifestaram, e isso mostra, não é, a repulsa daquele ato, não é, para com aquele ato. Então, com certeza, ele vai ser punido. Infelizmente, pela nossa legislação, ele não vai ser preso. Não é, né, doutor? Não é um caso de prisão. Não é. Então, provavelmente vai acabar gerando ali alguma prestação de serviço à comunidade, alguma coisa boba. Então, eu acho que a punição maior, não é, tanto a empresa que permitiu isso acontecer, ou não treinou, ou não treinou adequadamente os seus funcionários. A gente não sabe em que ponto que está isso, né? E mesmo a própria pessoa, não é, ela tem uma punição maior, que é a represália, não é, de toda a sociedade por aquele ato absurdo, grotesco. É absurdo. Nossa, é grotesco. Até porque parece que tinha a funcionária do estabelecimento, do mercado, que queria adotar. Sim. Ela dava comida para o cachorro. E o cachorro, a gente viu que é um tadinho, um bobinho. Ele ficava lá e, como todo cachorro, às vezes pula para brincar. Nada justifica nada justifica. Né? Tira o cachorrinho, leva para algum abrigo, se estava incomodando, né? Absurdo, se eles achavam que estava incomodando. Porque sempre tem aquela pessoa chata. Tem um cachorro aí na porta. Eu sempre tive medo de cachorro. Parei de ter, depois que eu peguei o meu Ventania, adotei ele da rua. Aliás, o cachorro não aparece no Jornal Nacional ontem? Que legal. Não, o cachorro no Jornal Nacional foi demais, porque ele está no hotelzinho de um hospital aqui do Sena Madureira. Eu falo porque eles são maravilhosos mesmo. E aí era uma matéria sobre fogos de artifício no final do ano. Sim. E aí entrevistaram um veterinário lá, aí de repente aparece meu cachorro no Jornal Nacional. Olha que chique que legal, tá o famoso. Ai, Deus do céu. Beijo para todo mundo lá do Hospital Sena Madureira, eles são fantásticos. Meu filho é veterinário também, então eu sei da honestidade com que eles trabalham. Ou seja, então esse cara ele não é preso, porque não tem a legislação, não leva chega, a isso. Não chega a uma punição tão drástica, não é tão grave, não acontece. Na verdade, no Brasil, não é... Difícil, né, doutor? Às vezes a pessoa faz até alguma coisa muito mais grave e acaba se safando, né? Sim. Então, a legislação ela é branda nesse sentido. Então, eu acho que uma punição boa, que está servindo aí de lição, não só para esse caso, mas para todo mundo, é a
rede social, são os artistas, não é? É a gente se mobilizar mesmo para evitar essa mobilização que eu acho que está produzindo um efeito muito maior do que pontualmente a punição legal. Com certeza. Não, eu imagino você como advogado, grande advogado que deve dar uma sensação difícil, né? Porque você sabe que, não nesse caso, mas em vários casos, a pessoa tem que ser punida e as leis às vezes não avançam, né? É verdade. Não te levam É muito ruim. Deve ser muito difícil, né, doutor? E traz um sentimento de insegurança, de indignação, né? Eu, enquanto advogado, eu ainda entendo, porque eu sei que a lei é desse jeito, não tem muito o que fazer. O ruim, às vezes, é explicar para o cliente, ou mesmo a sociedade, não é? Entender que aquela pessoa não vai ser punida, ou que foi condenada e não está presa. Ou ela foi condenada a 32 anos e fica 6 e vai embora, e vai tá embora, tudo bem. Então, e assim, você encontra com ele no shopping. Porque, assim, juridicamente, a gente consegue entender aquela questão, não é? Então, é uma desculpa técnica. Então, tecnicamente, eu consigo entender, mas não se justifica. Então, as pessoas não conseguem entender esse sentimento de injustiça que aquela situação traz, não é? Então, é isso, né? Uma pessoa fazer aquilo com um animal, um ato grotesco, absurdo, não é? E não vai preso, não recebe uma punição à altura do ato que cometeu. Sim. E é verdade, não vai cometer. Eu não sei se você concorda, né, doutor? Você é um grande especialista, mas assim, essa falta de punição em vários setores, isso só leva a aumentar a criminalidade. Você não acha? Porque você fala, eu vou matar um ali, mas eu não vou ser preso, eu sou primário. Exatamente. A Glória Pérez, minha querida amiga, eu tenho muito orgulho de falar isso, uma das maiores novelistas, se não a maior novelista do país. Ela enfrentou aquele caso horrível que foi da Daniela Pérez, né? E na época eu acompanhei muito de perto e ela sempre falou uma coisa, aquilo sempre ficou na minha cabeça. Pela lei, a gente tem direito a matar uma vez na vida. Porque você é primário. Exatamente. Não é verdade? É um absurdo. Ela falou isso no momento de muita revolta, né? Sim. Em função do caso que ela sofreu ali na pele. É muito difícil, porque se você fala... e acontece o crime, a pessoa é presa e fica os 30 anos, o outro já vai falar, pô, então não vou fazer. Exatamente. Porque eu vou ficar preso, como acontece em países sérios. Exatamente, a pessoa tem receio, não é? Ela tem receio ela vai pensar duas vezes. Exatamente. Ela vai tem receio, pensar. Ela tem medo do que vai acontecer. Agora, aqui não, né? Aqui não tem isso, né? Então a pessoa faz, eu vou contratar um bom advogado, eu vou pedir uma liminar, eu vou pedir um habeas corpus, eu vou enrolar, vou ficar aí não sei quantos e quantos anos enrolando, depois eventualmente fico ali uns 5 anos na cadeia e tá bom. Acabou, tô livre, né? E a gente vê tirou uma vida. Né? E a gente vê que tantos casos, a gente vê que o cara sai, ele cumpre a pena. Aconteceu isso, quer ver? Com o bandido da luz vermelha. Eu estava para entrevistar ele quando ele estava saindo da cadeia. Ele saiu antes, da hora não deu para eu entrevistar ele. E muita gente falando, gente, não tem recuperação. Sim. Ele vai sair, que foi um caso muito famoso nos anos 70, ele matou, né, muita gente. Um serial killer. Um serial. E aí, muita gente falando, ele não pode sair, porque ele vai voltar a cometer crimes. Dito e feito. Ele saiu, acho que 2 semanas depois ele foi morto, porque estava praticando outra coisa. Então, é muito difícil, né? Sim. A gente viu... É muito difícil. E assim, tem algumas coisas que é muito absurdo, né? A gente vê a Richthofen sair no indulto do Dia dos Pais. Dos né? pais, então, dos cravinhos. Parece brincadeira, né? Os irmãos cravinhos. Parece brincadeira de mau gosto, né? Uma brincadeira de mau gosto. Não, então, parece piada com a cara da como gente, assim, né? Como assim? Então, ela vai, mata os pais de forma violenta, como foi, e simplesmente, no Dia dos Pais, ela recebe um indulto para poder sair. E, em tese, seria para sair e visitar os pais. Pois é. Absurdo. Né? Olha, Fabiana Vargas está aqui, está te mandando oi. Ela fala que pode até nem ter punição no caso do cachorrinho, né? Mas que sirva de exemplo para todos os seres humanos que animais têm de ser respeitados, tanto quanto a gente, os próprios humanos, né? Pois somos criaturas do mesmo Deus. Que linda. Isso aí. Sim. É isso aí. Olha, Suzy Toninho Pereira Ferreira. Márcia, gosto muito de você. Linda, obrigada. Ela está em São José do Rio Pardo vendo a gente. Que bonitinha.
Tem um monte de gente aqui, um monte de gente. Queridos, obrigada. Estamos lá no nosso portal, marciapiovesan.com.br. Ele nasceu também porque o doutor me deu uma mega força no momento ali de contrato que eu precisava, né? O doutor me socorreu ali, eu falo mesmo, a gente tem que ser grato na vida. E estamos bombando. Então, acessa lá, acessa o Instagram também, portal Márcia Piovesan, e vamos que vamos. Doutor, falando em contrato, né? A gente está com um reality show terminando aí, né? Hoje tem outra roça da Fazenda, tem uma torcida aí, eu não vou negar minha torcida para o Rafael Ilha, porque é um menino que eu conheço desde sempre, desde os 13 anos de idade, ele me chamava de tia, olha só, do que ele me chama hoje? De nada, hoje ele me chama de amiga mesmo. Não vou falar que ele me chama de vó, porque nem eu mato ele, esgano ele. E a gente torce para o Rafael, porque a gente sabe da vida dele, de tudo aquilo. O que cuidado que esses artistas têm na hora de assinar um contrato assim? Tem alguma regra, doutor? Olha, é importante que eles tenham ali uma assessoria, né, jurídica para analisar muito bem, né, porque eles não contrato, são da, né? contrato, eles não são da a área, gente não entende, e eventualmente eles podem acabar se vinculando ou se obrigando ali a algumas situações que depois vai trazer uma série de problemas, né? Sim. Então, nós tivemos, por exemplo, recente, né, uma decisão hiper recente do Danilo Gentili, né, em que o SBT, junto com o Danilo Gentili, foi condenado agora a pagar mais de 2 milhões de indenização à Band por quebra de contrato. Quebra de contrato. Então, e eles vão ter que pagar? Vão ter que pagar. Ainda cabe recurso, tudo, mas assim, é uma decisão importante, né? Então já saiu a decisão e tudo isso por quebra de contrato. Então, olha a importância de se ter um advogado na hora de fazer. Que está assinando, né? Então, receber ali uma assessoria e tudo mais. Então, e isso é o começo, né? Então, depois eles ainda podem pedir mais coisas, né? Então, só pela quebra do contrato, saiu agora, semana passada, a decisão de 2 milhões e pouco. Nossa! É importante a gente falar, né? Tudo que a gente vai fazer, principalmente que envolve até locação de imóvel, né, doutor? Sim, muito importante. Não é? Depois acaba dá dando rolo, problema. não dá? Exatamente. E aí não adianta, não é? Não adianta. Depois que você assinou, aí fica difícil, não é? Então, antes de você assinar, procura um profissional, tenta ali esclarecer. Tem na rede pública também, né, doutor? Na rede tem pública, advogado. Tem advogado gratuito, não é? Então, é perfeitamente acessível. Não é? Então, Sim. procura, vai lá, conversa, tira suas dúvidas. É melhor do que depois porque tentar, depois é um pesadelo, tentar né? resolver, tumultua mais, gasta mais. Sim. E às vezes nem consegue resolver. Sim. Quais são os casos mais frequentes que você atende, assim, doutor? Eu atendo muito... O que dá mais dor de cabeça? Muito caso de plano de saúde. Né? Plano de saúde sempre é um problema. Que é aquele, né, que a gente paga a vida inteira e quando você precisa, você não tem? Esse, né? Você tem que pedir autorização, né? É de saúde, né? Se tá com doença, aí não, né? Nosso Gabriel está concordando ali, né, Gabriel? Plano de saúde é um caso que comumente está no escritório, às vezes reajustes abusivos, né? Tem casos que chegam a mais de 200%. Meu Deus. Então, às vezes a pessoa pagou, tem um caso, ela está há 30 anos no plano de saúde, não usava, assim, não precisava tanto, agora, não é que foi para uma idade mais avançada, nessa troca de faixa etária, aumentou em mais de 200%, e aí ela não consegue mais ficar, e aí você perde, né, tudo que você deu a vida inteira, seja, né? A hora que você mais precisa, você tem mais receio de ter ali algum tipo de problema, claro, vem o plano e ele não pode rescindir o contrato, mas ele faz de uma forma que você não tem como pagar. E, em tese, teria que abandonar. Fica inviável. A pessoa, às vezes, recebe uma aposentadoria, uma pensão, alguma coisa. Não consegue. E aí, a gente doutor? entra com ação, né? Porque o reajuste, ele é possível, perfeitamente possível, mas ele não pode ser abusivo, né? Então, ele não pode ser absurdo, a ponto de inviabilizar a manutenção do contrato, a continuidade do contrato, né? Claro. Então, se vai, né, de R$1.000 para R$3.000, é óbvio que é abusivo, é óbvio que eu não vou conseguir pagar. Claro. Então, judicialmente, a gente consegue reverter, né? O Francisco Coco, recentemente, não é o caso dele, porque, graças a Deus, ele tem o contrato, né, com a Rede Globo, mais do que merecido, porque, na minha opinião, é o maior galã de todos os tempos da Globo, da TV. E ele falou isso recentemente, ele falou, eu posso pagar. Mas, ele falou, eu vejo pessoas, ele está com quase 80, né, o Chico Coco. Ele fala, eu vejo pessoas ao meu redor, da terceira idade e tal, e que vão perdendo direito justamente por isso. Exatamente. Nesse caso de aumentar 200%, a pessoa acaba não consegue mais pagar. E é na hora que a gente mais precisa, né? Exatamente. Tem que procurar um advogado,
propor uma ação e na maioria dos casos a gente consegue reverter. Né? Então esse é um caso bastante comum que eu tenho no escritório, bastante comum. Vamos falar de redes sociais? Vamos. Porque tem gente que vai... Eu brinco que são os amargurados do Face. Sim. Vai lá e faz. Tem gente que também ameaça artistas. Ou ameaça a própria pessoa, né? Vi um caso agora no Cidade Alerta ontem de uma mulher que estava sendo ameaçada. O que se faz num caso desse, doutor? Quando a gente se sente coagido, ameaçado, perseguido... Sim. Olha, quando surgiu, né, a internet, redes sociais, mesmo antes, né, o Orkut e tudo mais, as pessoas acabavam falando o que bem entendiam, como se tivesse uma proteção ali, em razão se de não escondia estar, atrás da tela do computador, não estar pessoalmente praticando aquele crime, né? Mas hoje nós temos uma série de maneiras de descobrir quem foi, aonde foi, quando foi. Então, existe delegacia especializada, não é, nesse ramo, e é crime, né? Então nós temos uma lei específica hoje, não a respeito dos crimes, porque não precisa, mas tem uma lei específica que traz responsabilidade, né? Inclusive criminal para algumas pessoas. Então os provedores, né, Facebook, Instagram, eles não são responsáveis a princípio, né? Mas uma vez comunicado o ato e tudo mais, ele também tem responsabilidade se ele não toma uma providência. Sim. E dependendo do caso, perfeitamente possível fazer um boletim de ocorrência e hoje você consegue tem como descobrir tudo, facilmente, né? Ou seja, não se intimidem, né? Porque tem que combater. Tem que ter punição, né? Tem que ter punição. A Ana Hickman, é muito comum. A Ana Hickman, por exemplo, a gente soube, é público isso, ela enfrentou uma barra recentemente com perseguição também. Isso depois daquela tragédia que aconteceu com ela. E ela foi à luta e pararam de fazer. Então, ou seja, tem que denunciar, tem que procurar... Tem ela, não é? Teve o Bruno Gagliasso, sim, não é? Que com teve a ofensa, Tite, né? Com a Nenê, dele exatamente. E tudo mais, e conseguiu achar quem era. Achou, né? Teve punição. Então, assim, existe meio para tentar obstar isso, tentar interromper esse tipo de abuso, né? Perfeitamente possível. E se souber quem tem que processar mesmo, né? Então, pedir indenização, dependendo do tipo de ofensa, além de processar criminalmente, pedir indenização para que a pessoa entenda que ali não é... É hora que dói no bolso, exatamente, né? Ali não é terra de ninguém, não. Exatamente. E ela tem que ter responsabilidade para se expressar, inclusive na internet, nos meios sociais. E, inclusive, a gente fala também de bullying, né? Sim, bullying, né? Sim, é muito comum. É o cyberbullying. O cyberbullying, exatamente, né? O cyberbullying é muito comum. A pessoa tirar sarro ou menosprezar. Fica denegrindo a imagem da pessoa, ofendendo, não é? Criando ali um ambiente, né, desagradável. É você ser julgado ou qualquer coisa humilhado publicamente, né, doutor? Porque está todo mundo vendo aquilo, né? E tem casos, né, por exemplo, às vezes vaza, né, foto íntima da pessoa, às vezes na internet e tudo mais. Nós tivemos um caso no Sul. Aconteceu com a Carolina Dickmann, virou lei, né, doutor? Teve um caso no Sul, que isso acabou gerando bullying, foi para a internet e tudo. A menina se matou, né? Ela se suicidou. Sim, é um absurdo, ou seja, realmente aquilo ela é muito grave, não é? É muito grave, é muito triste, então tem que ser combatido, sim, né? Tem que ser combatido. Então, hoje não é terra de ninguém, não. A gente sabe quem fez, tem como coibir, tem como proibir, e no último caso, até judicialmente, a gente tem um mecanismo para impedir isso. É isso aí. Eu estou aqui com o doutor Marcos Bernardini, Marcos Maurício. Eu falo Maurício porque eu gosto do nome. Sim, eu gosto. Por que será que eu gosto? Por causa do meu filho. Doutor, eu quero que você já deixe um contato, porque eu tenho, às vezes, mania, eu estou entrevistando, a gente engata no papo e não pega contato. Como que as pessoas podem te localizar? Tem Instagram, não é? Marcos.bernardini, né? E tem o site também, marcosbernardini.com.br. Não dobra nada, né? Letrinha nenhuma, não, nenhuma, né? Nenhuma. Então, repete que eu te interrompi. marcosbernardini.com.br e o Instagram é marcos.bernardini. Um grande advogado, querido de verdade. E deixa eu te falar uma coisa, assédio no trabalho, que é outra coisa também, e de verdade, eu não fico falando que vocês me conhecem, eu não fico falando, o homem que assedia a mulher. É a mulher que assedia homem também. Né? Tá cheio, tem muita mulher que assedia homem também, moralmente, sexualmente, né? Exatamente, porque o assédio, ele pode ser moral ou ele pode ser sexual, né? O assédio moral é o mais comum, infelizmente, né? É o mais comum, é aquele ambiente opressivo, não é? E às mulher vezes, chefe, quando dá pra ser encardida. Então, às vezes, mulher chefe. Sem nem falar nada, não é? Sem nem falar nada, mas você tem ali um ambiente em que você sente as pessoas te menosprezando, você sente as pessoas te colocando
colocando de escanteio, às vezes até mudam você de lugar, então coloca no pior lugar, te dá o pior equipamento para trabalhar, não é? Então tirar o pior para o computador, os piores dias para trabalhar, então todo mundo emenda, mas você não consegue. É horrível. Então é horrível. Nossa. Na verdade, o assédio, ele vai fazendo de uma certa forma, porque ele não é imediato, né? Então não é o dano moral, por exemplo, que é um ato, né? O assédio, ele vai uma se tortura psicológica, né, doutor? Ele demanda tempo ali, né? Ele demanda tempo, a pessoa vai aos poucos ali torturando você. Tortura. A ponto de que você eventualmente chega num momento em que você não tem outra alternativa senão pedir demissão. Né? E aí você perde o fundo de garantia, e aí você perde os seus direitos. Né? Não tem que pedir, porque isso é possível, judicialmente, a gente reverter como se fosse uma demissão imotivada. Então você ganha todos os seus direitos. É o que a gente chama de rescisão indireta. Né? Então, é possível, a empresa ela pode mandar o funcionário embora por justa causa. O funcionário também pode mandar a empresa embora por justa causa. Que o que a gente chama de rescisão indireta. Porque são obrigações recíprocas. Mas para né? isso as pessoas têm que ter provas. Sim, tem que ter provas. Por isso é importante gravar, né, doutor? É bom a gente falar porque, né? Então, é importantíssimo. Guardar e-mail, guarda tudo que você se sente ofendido, porque aí rende, o doutor está falando, explicando que dá para inverter a situação. Você consegue reverter essa situação, então nunca peça demissão, não é porque você vai perder direitos e aí é difícil reverter isso judicialmente. Então não é? Procure um advogado da área e aí a gente tem como demitir a empresa, né? Então você recebe todos os seus direitos como se você tivesse sido mandado embora sem justa causa. Muito melhor, muito melhor. É o que nós temos que fazer. Bom, estou aqui com o Dr. Marcos Bernardini. Passa o teu contato outra vez para todo mundo te procurar. marcosbernardini.com.br. É isso aí. Doutor, só para a gente estar encerrando o programa daqui uns 2 minutinhos, a questão de pensão alimentícia, que tem as artistas aí também, né? Que a gente sabe que faz show, que faz novela, na hora de pagar pro filho, uma merrequinha ali de R$2.000. Tá para ir preso, né? Tem gente que vai, né? E dá cana, né, doutor? Dá. Isso é exatamente, né? Você matar cachorro não mas dever pensão é algo que funciona, né, doutor? né? Isso, algo que funciona graças a Deus, pelo menos alguma coisa. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. E, doutor, como é que faz quando, por exemplo, é um cantor que faz X shows por mês? Aí ele fala, não tenho para pagar R$10.000, não dá. Como que o juiz determina isso? É difícil, não é? Então, normalmente essas pessoas que acabam não pagando, elas conseguem tirar o dinheiro, ou elas acabam tendo ali algum tipo de artimanha em que o dinheiro não passa pelo nome dela. Mas a gente consegue, dá mais trabalho, mas a gente consegue saber para onde foi esse dinheiro e eventualmente pegar. Às vezes é uma empresa, né? Então, às vezes ele constituiu uma empresa, dá nota fiscal, e aí não vai para a conta dele, vai para a empresa, mas a gente consegue tão mais fácil pagar a pensão honestamente, né? É melhor do que enrolar. Trabalho, né, exatamente, doutor? Pelo e ser desonesto. Dá um trabalhão. É o filho, né? E brigar, o cara aparece lá com um jatinho, com um barco, com um iate, mas um monte de mulher, pagar, né? Aí não tem dinheiro, com um carrão enorme, mas dinheiro pro filho não tem. Ai, Jesus, tem que mudar isso. Doutor, muito obrigada. Você é um querido. Muito obrigada, doutor. Viu? Você é um querido. Obrigada, Obrigado, viu? Eu que agradeço. E é aquilo, né, gente? Consulte sempre um advogado, consulte sempre um médico, consulte. A gente, o profissional, ele se especializa para atender a sociedade, não é verdade? Não adianta a gente se iludir, porque é a forma mais correta da gente chegar no nosso objetivo, tá bom? Fiquem com Deus, obrigada, viu, Gabriel? Obrigada, doutor. Até semana que vem. Tchau, tchau. Portal Márcia Piovesan e o marciapiovesan.com.br. Acessa lá, tá sim de notícia. A cada 20 minutos tem uma notícia nova, tá bom? Tchau.